Conexão que inspira, voz que move o chão. Guarulhos Networkers é mais que relação. Negócios que nascem do coração. Movimento que gera transformação. Conexão que inspira. Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui a live do empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre vendas com o Ícaro Queiroz. Deixa eu convidar ele aqui, vamos ver se eu já consigo convidá-lo aqui. Peraí. Não tá indo. Opa! Grande Luan. Agora foi. Agora vai. Agora o negócio pega fogo. Você me ouve bem? Poxa, eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tava melhor antes, tá? O seu som deu uma falhada aí com. Acho que quando você tocou o fone, creio eu. Melhorou? Melhorou? Tá um pouquinho, mas tá aí, dá pra ouvir. Vambora. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir bem? Então, beleza, então. Vamos dar um contexto aqui pra galera aí. Logo vai entrar mais Ele gente. tá um pouco baixo, Luan. Tá baixo. Bom, deixa eu tirar o. Porque a internet travou agora, irmão. Bora lá. E agora? Agora ficou bom. Tá ótimo? Agora tá ótimo. Opa, perfeito. Então, vamos só passar um contexto pra galera aqui, que hoje a gente vai falar sobre vendas. Bora. É isso, Ícaro? Isso aí. Antes disso, quem que é o Ícaro? Fala aí pro pessoal. Bora lá. Ícaro Queiroz aqui, eu sou fundador da Fit Gestão, é a maior consultoria em gestão empresarial de Guarulhos. Cara, eu sou cristão, sou capitalista, eu sou conservador. Então, meu dia a dia aqui, assim, eu estou na operação da empresa. Então, tenho 2 empresas que atuam aqui fortemente. E a gente não brinca. Então, a gente está trabalhando aqui todos os dias, fazendo com que a empresa aconteça, atendendo clientes. Tenho um time hoje com parte de quase 85 pessoas, são 20 pessoas no meu back-office e 55 pessoas externas. E aí eu tenho um time administrativo também que me apoia. Legal, bacana, bacana. Ícaro, então falando do tema aí, por que vender melhor é mais importante do que apenas vender mais, cara? Cara, sem pegadinha, né? Quem vende quer vender de novo. Então, quando a gente fala de vender melhor, ele tem uma pegada ali, assim, de trazer para o cliente um significado e um resultado para aquilo que ele conseguiu fazer. Então, se eu faço uma venda melhor, a capacidade, a possibilidade de ter conexão, de gerar valor para o outro lado que comprou e eu vender de novo, se torna muito maior. Então, tá todo sentido de caminhar junto nisso daí. Bacana, entendi. E assim, né, falando em vendas, que acho que é uma dificuldade hoje de muitos, principalmente empreendedores, né? Tem aquela diferença entre o empresário e o empreendedor. Na sua visão, eu tô olhando aqui porque eu anotei bastante pergunta para te fazer, tá? Quais os principais erros assim que o empreendedor comete, às vezes, para tentar aumentar a venda assim, de uma forma muito rápida, cara? Cara, ser ansioso, eu acho assim, a ansiedade, ela gera um cortisol acima do que deveria, a ponto de inviabilizar você de fazer aquilo que deveria ser correto. Então, se eu entro num lugar onde eu desejo muito, eu quero demais aquilo que está ali dentro, e eu deixo isso à mostra, a outra parte, ela fala assim, ela tem o poder de me dar ou não aquilo, me torna refém daquilo que eu gostaria. E aí, isso pode ser um grande problema. E eu acho que também o gestor não só nas vendas, né? Mas o processo de vendas não é um fato isolado, né? Ele é como se fosse um romance. Então você fala com a pessoa, gera um interesse, a pessoa, ela de fato, ela tem uma necessidade, se você dá match com aquilo, se você consegue ser o provedor de solução daquele problema que existe, passa a ser gerada a possibilidade de você agir. Então, assim, o empreendedor, ele tem que ficar muito atento, né, com a equipe que ele tem, com as pessoas à sua volta, com os contatos, com os relacionamentos que acontecem, porque dali é onde sai o minério, dali é onde sai o ouro. Bacana, legal, legal. E assim, eu sei que eu já perguntei, mas
para esse pequeno empreendedor que tem que prestar atenção no pessoal, na equipe de venda deles, como fazer diferente, assim, como fazer diferente entre vender mais e vender melhor? O que fazer para ser diferente? Tá bom. Ó, a pessoa que quer vender mais, ela não está preocupada de fato com a próxima venda naquele minuto. Ela está 100% desejando a entrega especificamente para aquela conexão que ele está fazendo naquele momento. Então, quando eu vendo melhor, esse vender melhor vai te gerar outras indicações. Por exemplo, agora mesmo, eu estava aqui, eu estou no escritório aqui, né? Estou agora, aqui, só pegar aqui, ó, Uhum. meu cantinho aqui, ó. Estou no escritório. Nesse minuto agora, eu acabei de receber uma indicação de um cliente que a gente está implantando reforma tributária para alguns clientes aí nível Brasil afora, e todos os clientes que têm operação dentro do Brasil têm dificuldade de fazer isso. E aí, nesse momento, uma empresa lá longe, aqui é de São Paulo, mas é bem longe, eu não conhecia, me indicaram, olha, quero falar com você sobre o tema reforma tributária, você pode me ajudar? Agora, 18h30. Aí eu mandei um WhatsApp, deu ok, 10 da manhã a gente está em reunião. Vender melhor gera uma oportunidade que eu não estava nem querendo, não estava nem procurando. Não é que não estava querendo, não estava nem buscando, estava fora do meu radar, fora do meu mapa. Sim. Então, vender melhor gera isso. Assim, qual que é a importância, né? Além da, lógico que para chegar nesse ponto você tem que prestar um bom serviço, né? Um serviço de qualidade, mas assim, até eu acho que o pós-venda conta nessa situação também, né? De você ter aquele contato com o cliente e aquela venda recorrente para aquele mesmo cliente também, né? Mano, eu acho que conta desde o antes, cara. Desde o desejo da concepção do produto. Então, eu tô até trazer aqui fora, vida real, né? A gente empresário, a gente vive. Eu tô aqui, ó. Aqui são alguns nomes que a gente está trabalhando. Por exemplo, aqui é uma Sim. linha de produto da escola de negócios. Aqui é tudo sobre reforma tributária, ó. Nessa lousa aqui a Uhum. gente está falando sobre reforma tributária, IPIs, COFINS, e ali tem algumas nomenclaturas. Resumo, nesse momento da execução, de pensar no nome que vai ser trabalhado para o cliente, já está importando. Então, qual é o nome que eu vou dar, como eu conecto com o meu cliente? Próximo passo, quando eu estiver falando com ele, eu consigo de fato mostrar para ele qual é o tamanho do problema que ele tem. Eu consigo maximizar esse problema se ele ficar com esse problema por 6 meses, um ano, como que vai ser a vida dele. Eu consigo me propor também como solução para resolver de verdade aquele problema. Se isso acontece, eu consigo fazer a venda. Depois, de fato, é uma boa entrega. E aí, o que eu vendi, o que eu entreguei, tem que alinhar a expectativa, gestão de expectativa, documentação inicial. Uma vez feito isso, bem feito, aí você tem acesso ao pós-venda. O pós-venda, se você vai ter acesso, não é se você entregou, é se você entregou bem. O pós-venda, Uhum. ele é uma manutenção. É uma Sim, possibilidade de você se perpetuar em uma atividade que você domina, sabe bem, e que você consegue fazer bons resultados. Então, eu acho que desde o antes, sabe? Na hora que você está sim, namorando o seu produto, criando a sua estrutura, colocando o seu nome, desenhando o seu e-mail, fazendo a sua proposta comercial, colocando detalhes naquele e-mail que você vai mandar para o cliente ou a apresentação para ele, daí surge todo o resultado futuro. sim. É a preparação, né? Muito A, bom. a, a preparação de tudo é muito importante, né? Além de tudo, também entender o perfil para quem você quer vender, né? Tem que estar Sim. tudo alinhado, né? Tem uma Isso daí falha tem aí, que. né? As Hum. pessoas geralmente elas vendem por vender, mas não vendem para quem ela gostaria ou que ela deveria vender. Exemplo, tá? A pessoa tem um produto muito bom, só que às vezes ela não tem o público-alvo correto daquele produto. Eu tinha um cliente que ele, amigo, tá? Cliente amigo, muito bom. Ele tinha um produto que ele vendia para B2C. Ele vendia produto a produto, pessoa a pessoa. E era o público Uhum. dele, a empresa dele rolando, ele investindo em marketing, investindo em campanha, colocando comercial, divulgando, fazendo site e venda individualizada. E ao momento ele percebeu que ele tinha que fazer aquela venda para a empresa. Quando ele começou a fazer aquela venda como empresa, como brinde, não mais como produto final de aquisição da pessoa física, mas sim um brinde que as empresas davam para os colaboradores, davam para outras pessoas, presenteavam os amigos, ele começou a vender em maior escala. De novo, ter clareza para quem você fala, para quem você comunica, quem poderia usar o teu produto ou fazer a distribuição do teu produto é a melhor coisa. Então a Sim. clareza gera o resultado. Uhum. Exatamente. Peraí que cara, eu tenho muitas perguntas aqui, tá? Assim, tudo bem que a gente já tá em agosto de 2025.
Mas, por exemplo, para quem hoje tem uma meta no ano, pensa ali, pô, não cheguei nem na metade da meta, falando em vendas, em estratégia e tudo mais, e já pensando em 2026, o que que você aconselha para esses caras? Porque às vezes a gente monta um plano, às vezes a gente faz algumas coisas, às vezes não, né? Tem que fazer. Mas e quando a gente não consegue atingir o resultado daquele plano? Bora lá. Como que a gente para e pensa para mudar? Pô, tá errado aqui, tem que mudar agora, senão não vou chegar. Como é que faz isso, cara? Cara, tem duas possibilidades aí, tá? Primeiro, a pessoa pode ter errado a mão na meta, feito uma meta baseada no nada ou baseada na expectativa que desejava, mas sem um plano de ação correto. Segundo, a meta pode ter até sido certo, mas o componente do dia a dia não justifica para que aquela meta venha acontecer. Ou ela aconteceria por acaso, por osmose, por pensamento, ou não acontece porque não teve ação para aquilo. E última etapa ali, assim, beleza, estou aqui agora. Eu, aqui dentro da FIT, a gente faz planejamento estratégico. Então, no planejamento, a gente define onde a gente quer chegar. No planejamento, eu defino o que eu vou fazer, quais são as etapas que eu vou fazer para chegar onde eu quero. No planejamento, eu coloco atividades distribuídas por períodos e eu consigo colocar indicadores por trimestres. Então, o tempo inteiro a gente está de olho. Então, vou falar do meu caso, tá? Resultado ele vem como? Ele vem com plano de ação e execução. Não tem para onde correr. Você planeja, você executa, o resultado chega. O resultado, ora, pode ser positivo porque você fez muito bem e deu certo. Ora, pode ser negativo porque você não fez o que deveria fazer, você não pôs a intensidade, a energia que deveria colocar. Então, vou falar da FIT. Toda segunda-feira a gente tem reunião. Toda segunda-feira diretoria, temos reunião com o time inteiro, com todos os times, todas as áreas. A gente entende todas as áreas que está acontecendo. Eles nos mandam, já na sexta-feira, toda a apresentação que vai ser apresentada na segunda-feira. Porque não é na segunda que faz, na sexta eles mandam, a segunda, logo no primeiro momento a gente apresenta. Então a gente acompanha o resultado de venda. No meu time de venda tem uma coordenadora que todos os dias ela está em cima das vendas. E a gente tem monitoramento de hora em hora. Então a gente tem um plano que a gente consegue saber. Agora, o que era para, suponha que agora fosse 4 da tarde. O que era planejado para 4 da tarde da pessoa A, B, C, D e E. A gente sabe o que ela deveria fazer. A gente tem a métrica do que ela deveria ter acompanhado. E se ela fez ou não fez, e aí a gente consegue recalcular a rota. Fez mais do que devia, a gente consegue puxar uma outra atividade. Fez menos do que devia, a gente já calibra o próximo período. Nós temos uma reunião por mês, que a gente chama de reunião estratégica, reunião do planejamento. Nessa reunião a gente calibra de novo todo o time com treinamento, com capacidade para ele e apresentamos dados. E trimestralmente a gente muda eventualmente os números, se esses números não foram alcançados, se a falha foi da meta, se eu não tenho mais o time que eu deveria, se o cenário econômico mudou, se eu estou no meio de uma pandemia, se aconteceu alguma coisa que foge do meu controle e que aquilo não justifica mais eu manter aquele... Eu não preciso ser insistente, tenho que ser persistente, tenho que mudar os caminhos. Meu objetivo final é resultado. Então, eu tenho que entender o que eu tenho que fazer de novo para aquele resultado vir. E aí a gente calibra. Então, eu uso o OKR, não sei se todo mundo conhece, mas eu uso o OKR para poder fazer metrificação de resultado. E é muito bom. Tá? E aí, como que eu faço? Cheguei agora. Minha meta não está nem na metade. Para, respira, calibra o jogo. Olha daqui para o final do ano, olha para a capacidade que você tem. Todo planejamento inicia por um budget. Qual a capacidade que você tem para gastar daqui para frente? De energia, de tempo, de disposição. Daqui para frente, de forma real, o que eu posso fazer? Eu posso inserir mais dinheiro, ou seja, mais pessoa, mais processo, mais tecnologia? Não, não consigo. Então é o que eu tenho e mais nada. Então, bacana, eu vou olhar daqui para frente com responsabilidade e vou colocar na minha agenda. E aí eu uso a agenda, coloco tudo que eu tenho que fazer, tem que estar lá na agenda. E aí eu recalibro minha rota. Dá para acelerar? Eu tenho que pegar mais pessoas, tenho que automatizar o processo, tenho dinheiro para isso? Consigo fazer, coloco na ação e executa. Tá bom? Entendi. Não, bacana, bacana. E até você falou em, às vezes, budget, tecnologias, mais pessoas. Como é que equilibra um CRM, automação, aí tem que fazer marketing, tem que vender, tem que equilibrar todas essas pontas, porque acho que tudo isso faz parte da venda, né? Como é que equilibra, cara, tudo isso daí? CRM, automação, novas tecnologias, marketing, o vendedor ali, que às vezes é externo, o interno, como equilibra essa galera para todo mundo? Que você falou que vocês fazem reuniões e tal, mas manter tudo isso assim naquele alinhamento
é um desafio, não? É um desafio, é um prazer e não para, é o tempo inteiro. Agora, como que a gente faz, tá? Em um momento, a gente usa CRM aqui há muitos anos, tá? Só que usando o CRM, o que você tinha aqui dentro, tá? Muitas informações não colocadas, informações incompletas, dados não tabulados, o histórico do contato não estava lá disponível. E aí, como que a gente começou a mudar isso? Você tem que implantar dentro da empresa um modelo de cultura de vendas, uma cultura, obviamente, de resultado baseado em dado. Como que eu faço isso? Eu preciso falar o seguinte, ó, por mais que eu chegue agora e a pessoa falou assim, ó, bateu o sino, chegou o contrato assinado, eu só pago a comissão se estiver no CRM. Ah, eu fiz 10 ligações, eu tô aqui, eu falei com a pessoa A, B, C, eu mandei e-mail, olho para o CRM, no CRM não tem nada. Então, toda a métrica que a gente tem, eu olho para o CRM, ou seja, gerando uma cultura de que o dado é informação relevante, a informação relevante é que mostra que fez ou que não fez, a pessoa passa a preencher aquilo. Então é necessário. Então eu metrifico tudo que é feito baseado aonde? CRM. Olha para lá. Se lá a minha referência me diz que você não vendeu, você não vendeu. Você não ganha comissão, você não tem o próximo processo, você não consegue. Se eu bato no CRM e olho e a conta está dizendo que você não atendeu, que você não falou com aquela pessoa e a outra pessoa ligou e conseguiu contato, você perdeu a conta, porque a outra pessoa conseguiu. Ela seguiu o processo, o fluxo. Então, o CRM ele é proteção. O CRM ele não é um banco de dados. Ele é um lugar estratégico para que você consiga fazer ação. Quando você for falar com o cliente, você tem na ponta da língua o que aconteceu, o que foi feito, qual foi o último status que teve, o que ele não gosta, o que ele gosta, você vai ter relacionamento com ele. Então, como que a gente faz isso? Exigindo o simples para todo mundo. Eu diria que isso é óbvio, só que o óbvio tem que ser dito. Nesse ano aqui na FIT, a gente tem, todos os anos, Luan, a gente coloca um nome para o ano. O nosso nome do nosso ano é o ano do óbvio bem feito. E aí, cada mês eu tenho um tema. Então, o mês anterior foi o óbvio multiplicado, depois foi um óbvio executado. Cada vez tem uma pílula. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente começa a colocar clareza. Eu tenho o que fazer. Porque assim, ó, se eu e você, agora, Luan, eu e você, tá? Não falando nem de outras pessoas, dentro do nosso time, não aprendemos mais nada, nada. A gente não aprendeu mais nada. A gente só vai aplicar aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Que a gente aprendeu ano passado, a gente não vai ler mais livros, a gente não vai fazer mais nada. Só aplicar. Cara, a gente vai ter muito resultado. Fazendo só o básico, só o óbvio. Como a gente faz isso? Tem que mandar, tem que cobrar, tem que exigir que a coisa aconteça. E aí vai acontecer. É isso mesmo, cara. É o que eu falo, você falou óbvio, né? Mas eu falo básico bem feito. Né? Porque quando você faz o básico, a base para você conseguir ter um resultado, o resultado vem. Sim. Porque aquilo ali, bem alinhadinho, dá certo. Dá certo há anos para muita gente. E é o básico, bem feito, né? E hoje, por exemplo, logo também vai ter uma imersão da FIT, né, no final do mês agora, né, sobre esse tema aqui que a gente está falando aqui. Inclusive, por isso que eu preparei bastante coisa aqui disso. E a gente, o cenário competitivo demais hoje em dia. Né? Hoje em dia tem às vezes até algumas imersões que nós vimos aí, que o pessoal fala que às vezes até a pessoa menos qualificada que você, mas está tendo um resultado muito maior que você, pelo posicionamento e tudo mais. Então, assim, falando de vendas, como gerar esse valor para o cliente, né? Como ele pode pagar mais, às vezes, pelo mesmo produto, mas com uma entrega, né, como essa, muito boa, muito bem feita. Mas nesse mercado hoje tão competitivo, como vender melhor e como ser diferente, né? Que acho que não sei se essa é a palavra, mas como ser. Aqui na empresa a gente tem, antigamente, tá? Nós tínhamos uma área de vendas, uma área de parceiros e uma área de marketing. O que dava? Cada um falava a sua linguagem, cada um tinha um pedaço para executar e entregava a sua parte. Só que, qual foi um grande erro das empresas? Entender que o marketing está ali para poder fazer oferta. Não, o marketing está para poder para gerar valor ao cliente, para ele trazer a percepção de valor ao cliente. E como que a gente gera isso? Aí tem vários formatos. Aqui a gente chama a área só agora, chama Marcomp. Então é como se fosse uma pessoa. Vamos no Marcomp? O Marcomp é uma área considerada todo time de vendas, todo time de parceiros, todo time de marketing. É uma área só.
E aí, quando a gente coloca esse contexto de Marcomp em uma única área, todo o objetivo dali é para gerar valor na percepção do cliente. Uma falha que acontece muito grande, tá? Eu tenho um time de projetos. O que acontece algumas vezes? No dia a dia, no infringir dos ovos, nas atividades do dia a dia, o consultor, o gerente de projetos vai lá e dá para o cliente um relatório, um mínimo, uma coisa que o cliente nem pediu. O cara nem percebeu, que eu estou fazendo porque não vou nem. Cara, se o cliente não percebeu, não pediu, não foi dado para ele, se ele não vê valor naquilo, por mais que você dê, cara, não tem significado. Então, no tempo de hoje, como a gente Uhum. gera valor para o cliente? Entendendo o que ele quer. Por trás de uma implantação, por trás de um serviço que ele requisita, tem um desejo, uma vontade, um porquê. Se eu entendo o porquê ele quer aquilo, não o que ele quer, o que ele quer é só o produto final. Muitas vezes a pessoa nem, entre aspas, sabe o que quer. Ela pede uma coisa, mas aí quando você vai entender com mais profundidade, você percebe que aquilo é o que ela acha que resolve o problema dela. Mas você, como especialista, entendendo o contexto mais profundo, você chega para ela e traz um resultado muito maior. Então, exemplo, tá? A Uhum. gente como consultoria, vai numa empresa, a empresa ela quer reduzir custo. Porque assim, quais são as três formas que você pode fazer uma empresa crescer? Cara, você tem que trazer mais clientes para a empresa, você tem que melhorar o processo da empresa, ou você tem que diminuir os gastos da empresa. Acabou. Não tem outra forma. Então, Sim. quando a gente olha para esse cenário, eu fui para uma empresa e a empresa quer fazer o quê? Quer diminuir gastos. Bacana. Explica aí, o que você quer? Não, então eu quero ajustar a minha área de venda, por isso que você treine meu time de vendas. A Fit Gestão, ela tem a área de treinamento, a gente faz treinamentos de vendas e a gente implanta a área de venda na empresa. Ela falou, beleza, você quer muito bem, me fala um pouco mais. Por que você quer implantar a área de vendas? Não, porque dentro daqui os resultados não estão vindo, o processo não está acontecendo da maneira que eu gostaria. Falei, quem faz parte do seu processo? Aí ela começa a destinar. Não, o meu processo aqui dentro, eu tenho grandes dificuldades de que seja executado com seriedade aquilo que eu gostaria que fosse feito. Eu falei, opa, olha só, sabe? Ele pediu para implantar uma área de vendas. Eu vou perguntando. Eu chego no ponto, eu faço para ele, quem exatamente que não está fazendo o que você gostaria? É o coordenador X, é o gestor tal? Aí o cara abre, é o gestor tal. Ele não ouve o que eu falo, ele está acomodado na atividade que ele faz, ele está muito bem, o resultado dele está vindo, mas, cara, não está batendo toda nova atividade que eu peço. Ou seja, ele pediu um treinamento pensando pela solução para o problema dele, para diminuir, para melhorar o resultado, mas no final, o que ele tinha era um problema de relação. Eu vou fazer o processo de implementação de um processo de vendas para fora, mas já entendi aqui que tem uma outra métrica no meio. De Sim. novo, o seu cliente, o meu cliente, ele não sabe algumas vezes o que ele quer. Ele sabe do problema que ele tem e ele acha que aquilo resolve o problema dele. Nós, como especialistas, temos que gerar valor na percepção. Uma hora que eu entendi, perguntei, só perguntei, tá? Não fiz nada, não entreguei, eu só perguntei. Outras consultorias vão entregar para ele uma proposta de vendas. Eu, como perguntei, entendi, sei que o problema dele é uma pessoa específica também, minha proposta está vendida, irmão. Eu entro, Uhum. gerei valor, deu conexão, deu confiança. Como a gente gera valor? Perguntando. Meio ética socrática. Sim. Não, bacana. Legal. E outra coisa que também já é até uma coisa minha também, assim, porque hoje em dia tem muitos métodos para você acompanhar, como você passou vários aí pra gente, que às vezes é o óbvio, mas acho que a, 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 a parte mais difícil, né, é a execução. É porque você pode pensar em muitas coisas. Você pode, nossa, a cabeça vai longe. Mas até em tudo que você vai fazer, o mais difícil é executar. Porque é onde você tem que se mexer, né? Onde você tem que criar um movimento. E para esse empreendedor, cara, como ele inicia, o que que você aconselha para ele iniciar esse movimento? Tá Às vezes bom. pô, ele já tem a noção que ele precisa de uma pessoa, aí às vezes tem já contratado. Como iniciar esse movimento para às vezes mudar o resultado dele? O que ele, assim, não que é uma receitinha de boa, é fácil, é tudo sempre do mesmo jeito, mas assim, o que ele pode já ter consciência e mudar de dentro para fora para ele começar a ter o início dessa visão de, pô, o plano aqui tem que ser dessa forma, a execução é assim, as tarefas que eu preciso são essas, que o colaborador precisa são essas, vamos medir, vamos acompanhar e vamos chegar ali no resultado. Como mudar, principalmente, para aquele que ainda não faz isso. Tá, bora lá. Cara, para você trabalhar toda essa frente e
é atenção. Cada pessoa, ela deve ter uma habilidade, e a habilidade dela deve ser única. A pessoa que quer empreender, ela sabe fazer alguma coisa bem feita. Não queira caminhar em ordem e progresso. É o contrário, é progresso e depois ordem. Você cresce e depois você começa a organizar. Você que está sozinho, geralmente é um empresário, é uma pessoa que, cara, tem as habilidades dela, que é o fruto do trabalho dela. Muito bem, coloca essas habilidades ali em jogo, começa a fazer, começa a olhar como que você tem que, obviamente, aumentar o seu resultado com o seu trabalho, com o seu esforço. Uma vez que isso acontece, aí você começa a organizar a casa. Então você cresce e aí você ajusta, cresce, ajusta. Até o momento que você consegue fazer isso de forma equilibrada. Mas o primeiro ponto é não tenha medo. Então, muito mais vale eu tentar, falhar, escorregar e levantar e tentar de novo, porque agora eu tenho um conhecimento novo, do que eu parar, não fazer nada, ficar com medo e não agir. A gente, nesse trimestre, a gente lê livros por trimestre, né? Nesse trimestre, a gente está lendo um livro focado em vendas, que é por causa da cultura de vendas, mas vamos ler, e não começamos ainda, que ele inicia no próximo mês, O Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que a gente já leu. Nesse livro, cara, o que ele fala? Ele fala sobre medo. O medo é implementado numa cultura dentro de casa, dentro de uma igreja, dentro de pais e filhos, dentro, cara, de uma alimentação familiar, dentro de fazer uma criança dormir. Então, implementação de medo é uma falta, às vezes, de uma habilidade de argumentação adequada. Então, você empresário, quer empreender, progresso e ordem, cresce, vai lá e faz bem feito o que você faz, foca no seu produto, na sua ideia, com uma qualidade absurda, mostra o diferencial, tenha relacionamento, cresça com relacionamento, o relacionamento é o que vai perdurar o seu negócio, o seu produto pode ser o melhor. Se você não se relacionar bem, infelizmente, ou felizmente, né, ele não vai ser de novo contratado. A relação é necessária. Então, o cara que quer empreender, para se ajustar de dentro para fora, se não limite, deixa a sua luz brilhar, traga para fora aquilo que você sabe. Faz. Pra frente. Tem que fazer, Brasil. Tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer. E assim, tem outra pergunta aqui, que aí já é mais para saber até um pouco mais da história de vocês, porque assim, eu imagino que vocês começaram de um jeito e hoje vocês estão em outro ponto, né? E quando você percebeu que tinha que ter essa mudança de chave, que foi aquele primeiro cliente que você pegou e falou, pô, esse daqui eu preciso fazer diferente, porque isso agora é um outro nível de pessoa, é um outro nível de cliente, é um outro nível de atendimento, e eu vendi, mas agora eu tenho que entregar. Já aconteceu isso com você? Já. Assim, ó, os primeiros projetos que a gente pegou já eram projetos delicados, porque eu já comecei com alguns clientes muito bons, já eram clientes que requeriam porque eu atuava. E aí, quando eu passei a abrir a empresa, o pessoal começou a me procurar. Só que a minha responsabilidade passou a ser outra. Além de executar, eu tinha que cobrar, eu tinha que falar com ele, tinha que fazer o comercial, era eu fazendo tudo. Bacana. Isso lá atrás, a gente abriu em 18 de fevereiro de 2011. Fazem 14 anos. E aí, é uma loucura. Só que os primeiros projetos grandes, quando começaram a vir, qual foi a primeira dor que eu tive? Tá? A primeira dor do crescimento? Ter que colocar outras pessoas a ponto de o serviço se tornar mais lento e pior. A pessoa não fazia na qualidade que eu fazia, a pessoa dependia muito de mim para que o serviço acontecesse. Então essa foi o disparate de dor, que foi muito complicado. Então eu tinha que, por trás, sem o cliente perceber, eu tinha que estar ajudando uma outra pessoa para fazer uma entrega minimamente na mesma linha que eu estava, porque tinha um parâmetro que era eu. Não é que eu sou melhor, porque era o meu jeito, a empresa era minha, eu tinha iniciado. Não significa ser melhor que o outro. O cliente estava acostumado com o jeito, com o modo operandi. E aí, a primeira dor foi essa. A segunda foi quando eu comecei a ter projetos. Por exemplo, eu lembro que teve um projeto que a gente alocou um recurso para fazer lá no Peru, para ir para o Peru. Só que qual era o problema? Eu era uma empresa que estava no começo de crescer, estava começando a crescer em 2012, 2013, 2014. Nesse momento aqui, não tinha muita, para mim, demanda. Então só vinha para mim as demandas mais difíceis, que ninguém queria, que a pessoa não tinha, que precisava da capacidade ímpar. E para amanhã. Eu não tinha prazo, não tinha tudo, era super complicado. Então esses momentos foram os momentos terríveis, porque eu não tinha muito o que escolher. E aí vinha uma demanda super difícil, elefante branco, uma demanda sem prazo nenhum, é para amanhã, uma demanda com preço, custo lá embaixo, porque é o que eu queria pagar, e eu precisava daquela demanda. Eu tive que aceitar, eu tive que assumir, eu tive que me entregar, acho que 400%, então foi muito louco. Então esse momento aqui foram os momentos mais
eu digo assim, desafiadores. E aí fala, né? A gente olha para o Brasil hoje, uma pessoa que, um político, vamos dizer assim, que está em impunidade, ele tem 95% de estar ileso. Uma empresa, ela tem 25% de passar de 4 anos. É muito louco isso. Então, Não, nós somos heróis. com certeza. Empreender já é algo muito complicado. E não importa o nicho, quando você sai de algo que você julga ser seguro, fixo, para ganhar o mundo, é uma coisa assustadora, né? Vamos dizer assim. Mas tem que ter coragem. E assim, muitos empreendedores são bem técnicos no que fazem. E Muitos. como ter essa mentalidade do empreendedor, vendedor ali, para desempenhar, para alcançar, para atingir, para vender, para converter a venda? Como para esse empreendedor que por exemplo, eu sou um gestor financeiro, mas demorei, hoje o escritório está indo para o seu terceiro ano, quarto ano. Demorei para entender que eu sou um vendedor. Eu não sou mais eu sou um gestor financeiro, mas eu sou um vendedor, eu não sou mais um gestor financeiro. E isso custou. Isso me custou muito para aprender. Minha cabeça pirou, cara. Mas eu tive que entender que eu sou um vendedor. E como, cara, você trabalhar sua mente para pegar que você é um vendedor, não importa. Você tem que aprender. Você tem que pegar o feeling, você tem que aprender a ler as pessoas. Como fazer isso? Cara, é assim, ó, acho que a necessidade faz a vez. Muitas pessoas elas vendem pela necessidade. Pessoas que não tinham habilidade nenhuma, que não imaginava que faria isso, nem escolheria isso para a vida, escolheu outra profissão, escolheu outro tipo de curso, mas aprendeu que a venda era um caminho para fazer aquilo, para executar aquilo que ama, para fazer resultado, fazer dinheiro, de fato. Mas a habilidade de vender, eu entendo assim, que muitas pessoas têm preconceito com a venda. E a venda é tão linda, cara, a venda é tão necessária. Todas as pessoas deveriam aprender a vender. Nossos filhos deveriam aprender a vender. Cara, as pessoas que a gente ama, a gente deveria ensinar elas a vender. Vender é uma habilidade que quem sabe vender, primeiro, ela propaga o bem ao outro. Segundo, ela se auto-remunera, ela se permite. A gente tem aqui dentro da empresa áreas, beleza? Eu tenho área de projetos, eu tenho área de parceiros, eu tenho área de venda, eu tenho área de marketing, eu tenho uma área de qualidade, eu tenho a diretoria, eu tenho gestores, cara, eu tenho o time técnico, o service desk, eu tenho os consultores, olha, eu tenho várias áreas. Todas as áreas, a gente fica, durante a semana, quando faz a apresentação, a gente fala assim, essas áreas elas precisam aprender a se vender. Ah, mas eu não trabalho com cliente externo. Amigo, se você não se vender aqui dentro, você não tem valor. E se você não mostrar que você tem valor aquilo que você faz, cara, eu não vou te comprar. Se eu não te compro, eu não preciso de você. Exatamente. Precisamos se vender. E a venda, ela pode ser de fato uma venda real, financeira, com geração de cliente, mas muitas das vezes não é sobre isso também. É você saber o valor que você tem. Aqui dentro a gente tem o nosso ID, né? O nosso Sim. porquê chama ID, e o ID identidade. Quem é você? Se você não tem clareza de quem você é, você não vai conseguir expor e falar para o outro e justificar para o outro precisando daquilo que você tem. O D a gente chama de desafio. Desafio toda vez que eu tenho um teto, toda vez que eu bato no limite, toda vez que eu chego num lugar que eu não consigo passar. Tem alguma coisa bloqueando o meu desempenho. Se eu consigo me desafiar, me colocar naquele ambiente à prova, eu consigo vencer e eu expando a minha identidade. Por fim, a energia, que é a quantidade de volume e intensidade que você vai colocar. Não adianta eu querer fazer uma vez por mês e achar que vai vir o resultado. Olhar o pipeline de vez em quando, não ter forecast. Olhar uma vez por trimestre, não vai acontecer. Preciso pôr energia. Aquilo que eu foco vai expandir. Para onde eu olhar, para onde eu colocar direção, intenção, vontade, as coisas vão começar a vir. É um passo de Sim. mágica. E assim, isso é treinável, né? Qualquer um pode ser um vendedor. Qualquer um. Isso é treinável. Qualquer um pode ser vendedor. Obviamente assim, que eu diria assim, tem habilidades, tá? Tem pessoas que, pela maneira de ser, pelo comportamento e pela inflexibilidade, vai ser um vendedor muito técnico, vai ser um vendedor de venda consultiva. Tem pessoas que vão ser extremamente acolhedoras, cara, quase que parceiro e amigo, já tem um lance com a personalidade, mas tudo é treinável. E aí tem pessoas que têm dons e habilidades, mas é treinável. E assim,
Agora, uma pergunta, já que tem a ver com a imersão que vai acontecer no dia. Todas têm, né? Mas essa acho que tem um pouco mais, que vai ter uma imersão agora dia 29 e 30 de agosto, né? E, cara, o que que é uma coisa que eu até li muito, estou praticando, o que que é o spin selling? De que é o quê? Perdão? O spin selling, Legal, eu legal, acho que essa é legal. a pronúncia. É isso aí, É, isso aí, isso aí. dá o contexto pro pessoal primeiro e depois te explico o que que é isso. Porque eu Tá. sei porque eu descobri, li, né, e absorvi de tudo que eu li, do que eu venho lendo, mas o que que é e como utilizá-lo, Bom, cara. eu gosto de falar assim, ó. Para que a gente não entre numa jogada de ter que gravar o que é, imagina o seguinte: a gente tem aqui dentro a implementação de feedback para gestão de pessoas. Como a gente aplica feedback? O feedback ele não é uma ferramenta para afrontar, para machucar ou para desabafar no outro. Eu tenho que trazer o contexto. No Spin, a primeira parte que eu trago, de fato, é a situação. Eu preciso entender qual a situação que aquele cara, aquele cliente, aquele lead, aquela pessoa que poderia ser o usuário ou poderia ser o comprador do meu produto, ele está. A gente identifica a situação da pessoa. Qual que é o problema que isso gera para ela? Estando na situação, tem algum tipo de problema? Que causa na vida dela? Que situação hoje ela deixa de viver ou ela, cara, ela fica refém por causa daquela situação? Se essa situação permanece e se mantém por mais anos, o que vai acontecer com ela? Tá bom, se permanecer por mais 5 anos e mais 10 anos, a empresa vai existir? Qual é esse problema com essa situação? A gente avalia. Então, eu trouxe aqui ó, uma base muito forte para eu agora visualizar qual que é a implicação que tem no negócio dela. Qual que é a implicação que eu poderia trazer para que eu resolva aquela situação? Em que cenário eu posso aplicar algum tipo de solução que o meu produto de fato resolva? E aí você vai para o último, que é o N, que é a necessidade do cliente. Quando eu olho para a necessidade dele, eu visualizo assim, como caso. Então, de novo, eu não quero falar sobre produto. Eu quero entender a sua dor, o seu problema e como eu resolvo ele. Eu olho a situação que você está, porque o cara pode estar numa situação geográfica, ele pode estar sem dinheiro, ele pode estar numa empresa familiar, ele pode ter herdado dos pais o negócio, ele pode estar numa empresa que, cara, ele está ali dentro, mas ele não se enxerga positivamente. Qual é a situação daquela pessoa? Qual o problema que isso gera para ele, para a vida, para as pessoas à sua volta? Qual que é a implicação se isso permanece, a necessidade que tem para poder resolver isso? Eu ajusto tudo isso e aí eu coloco. Então, o Spin é uma metodologia para ajudar a você fazer uma venda, mas não uma venda de qualquer forma, uma venda que gera valor. Quando você aplica o Spin, você consegue gerar valor para o cliente. É tempo de qualidade. Bacana, legal, legal. E assim, e isso é uma ação, né, cara, que além de tudo te dá um norte, né? E quando Então, você segue esses passos, você tem um norte de como seguir, para onde ir, o que fazer, e é de novo, né? É o básico bem feito, né? É o básico bem feito. E isso é muito bacana. E deixa eu ver, peraí que eu tenho mais perguntinhas aqui. E falando em venda, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que vendem muito, mas sempre para novos clientes. E os clientes da sua base? Que você já tem, você já vendeu como ser recorrente com eles, como trazer mais produtos para eles, ou como fazer que eles comprem mais produtos seus, ou mais serviços, que seja, que eles já estão ali. Teoricamente deveria ser mais fácil vender para eles, não? uma venda para o cliente que está na base, ele tem que ser uma venda que o cliente tenha a ver o valor do que você faz para ele. Ele tem que enxergar isso. Deveria ser mais fácil, sim. Quando a gente fala assim, ó, de vender uma venda nova, ao invés de uma venda que você já tem dentro, você aumenta o seu CAC, custo de aquisição de cliente. Então é mais caro eu vender para um cliente novo de fora, que eu tenho que buscar, que eu tenho que fazer todo um processo de prospecção, tenho que gastar tempo, energia e dinheiro, colocando ali pessoas, equipe, time, tecnologia, para poder trazer esse cliente para perto, para convencê-lo, para depois virar um negócio. Isso gera um custo. Quando eu já tenho o cliente de casa, eu já tenho a relação com ele. Já sei quem são as pessoas que decidem quem fecha, quem não fecha. Inclusive, eu já sei o que ele tem. E aí o custo de aquisição se torna muito mais curto. É um baita no problema. Como que a pessoa sai disso? Tem 2 cenários. Cenário número 1, colocando foco, atenção e disponibilidade para olhar para isso. Segundo, perguntando para quem já faz. Aqui na FIT, a gente fez aqui assim, já 2 vezes nesse ano. Então, nós estamos aqui ó, no mês 8. A gente teve dois meses seguidos, não seguidos,
2 meses distintos que nós temos benchmark com o mercado. Nós fomos para outras pessoas que já fazem aquilo bem feito, fazem uma atividade que a gente modela, que a gente admira, o que a gente não faz, ou o que a gente não tem a competência ainda, a gente se aproxima, aprende e aí aplica, execução. Vou, entendo, confio e aplico. Então, se eu não sei vender para cliente base, tenho que colocar um foco para isso. Se eu não vendo porque eu esqueço, tenho que trazer um foco para isso. Tenho que colocar na minha agenda isso. Tenho que planejar fazer esse tipo de ação. Tenho que colocar meta para que isso aconteça. E aí as coisas começam a fluir. Bacana. Eu tive que colocar o fone aqui porque começou um barulho aqui, mas tá me ouvindo bem ainda? Dá para ouvir? Pô, tá bom. Beleza. E uma outra coisa também que eu vejo, em alguns segmentos, muitas pessoas, muitos empresários têm que recorrer ao representante comercial, mas é aquele representante que representa mais de uma marca, do seu segmento, inclusive. O que você acha mais vantajoso, dependendo da situação? Começar a ter esse representante que é 100% seu, mas que aquele processo de venda ainda pode ser demorado, porque ele vai criar a carteira, ele vai fazer, ele precisa de um treinamento, ele precisa de um investimento, ou ficar com esse representante que já tem carteira, já tem mercado, mas que ele também não está 100% com você. O que você acha mais interessante? Eu diria que depende. Cada negócio ele tem uma característica, uma particularidade. Eu tenho clientes que têm muitos representantes e o negócio dele exige que assim seja. Eu atendo clientes também, e aí grandes empresas de tecnologias que são enormes, que eles têm alguns representantes e a empresa deles de tecnologia só se sustenta porque ela tem vários desses ali assim no meio do caminho. É um percentual de venda que ultrapassa 60% de todas as vendas feitas, porque a quantidade de representantes funciona. Então, olha só, eu posso mexer numa empresa e tirar 60% das vendas dela? Não faz sentido. Só que a qualidade das vendas, sim. Normalmente, a venda que está interna, consultiva, com a pessoa, geralmente ela tende a ser melhor. Aquele vendedor externo, alguns têm uma relação muito profunda e as vendas são tão boas ou até melhores que a venda interna. Então, a gente não pode unanimizar, mas na prática, se eu pudesse escolher, todas as pessoas, elas escolheriam ter por si só os seus vendedores internos, seus representantes internos e que trabalhasse com o seu time 100% full time. Em teoria, isso parece que te dá mais controle, mas aí eu volto de novo, eu vou olhar para o mercado para empresas grandes. Empresas que 60% do faturamento está ligado àquilo que vem de fora. Cara, um baita de uma receita. Então o jogo funciona, só que os problemas são diferentes. O problema daquele que está externo, você perde um monte de coisa, você não tem um monte de controle, você tem um monte de dificuldade. Porém, 60% de resultado vem dali. Aí quando você vem para o cara interno, você tem outros benefícios, você tem controle, você agora o cara, você está olhando para ele, você tem familiaridade, você tem até cultura com esse cara, mas só tem menos resultado, e às vezes o volume é muito maior, o seu tempo de energia com ele é muito maior, autonomamente eles são menos, então depende. E, por exemplo, para quem precisa desse externo, para quem precisa desse representante, existe, às vezes, ali, vamos dizer assim, maneiras, chaves, pensamentos que para você aquecer a venda com eles, para que eles olham para o seu produto e falam, não, vou vender o produto do Ícaro ali, porque esse é bom. Tem algum momento que você consegue se aproximar e aquecer a venda dele? Luan, depende demais assim das pessoas, das duas fontes, sabe? De quem é o representante, como que ele faz, quantos ele representa e qual é a sua influência dentro do que ele faz. Vamos lá de novo. As pessoas elas são egoístas, cara. Então, para eu fazer com que ela aqueça uma venda que vai me beneficiar, ainda que ela receba comissão também, ela precisa ter vantagens. Qual é a vantagem que o meu negócio gera para ela me representar? Quanto que ela ganha por causa daquilo? Quais são as pessoas, conexões, os aprendizados que ela vai ter? As pessoas, ou elas vão estar sempre na sua empresa, ou porque elas ganham bem, ou porque elas aprendem muito. Então, se essa pessoa tem esse benefício de estar aprendendo com o seu negócio, com o seu business, com a expansão da mente, da mentalidade, com as pessoas, com as conexões, ou ela está ganhando bem. Se eu consigo fazer com que aconteça um dos dois, os dois ficam perfeitos. Um dos dois, cara, está muito bom. E aí eu consigo, através desse gatilho. Agora, se eu não remunero bem, só tenho promessa. E se eu não instruo, capacito e trago boas conexões, só exijo, essa pessoa não tem o porquê. E aí fica difícil. Então, o meu cenário, como que eu teria que fazer se eu não tenho? Tá bom, mas eu estou começando agora. Eu preciso fazer, eu sou pequeno, como que eu faço? Entenda os sonhos da pessoa que está do outro lado.
para onde que ela quer, qual que é o plano que ela tem de vida, o que ela gostaria, qual é o planejamento que ela tem daqui a um ano. Eu não sei, então desenha com ela. Seja você ou ela, para fazer com que ela abra, expanda a mentalidade e fala, uau, aí você vem para ela e fala assim, vou te levar para esse lugar. Eu tenho dentro do meu time aqui pessoas que estão conosco que a gente tem um plano, nós temos um plano pessoal na vida pessoal de algumas pessoas. Olha só, eu tenho sonho para outra pessoa, desejo para outra pessoa, expansão para outra pessoa, de relacionamento, de vida, de dinheiro. Muito. Cara, se as pessoas vão olhar para mim assim, elas vivem o meu sonho. Captou? Sim. Uhum. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito show de bola. Muito bem legal. E, cara, agora vamos então já falar. Fala pra gente do que vai acontecer um pouco no dia 29 e 30 aí na FIT. Maravilha, vamos lá. Dia 29 e dia 30 de agosto, sexta e sábado, 16 horas de treinamento o dia inteiro, o pau vai quebrar. A gente vai falar sobre o mapa das vendas. O que vai ser? Então a gente vai explicar desde o início, vai aplicar na prática, vai tirar dúvidas, vai mostrar quem não fez. Então a gente vai estar lá dentro, tá? Falando sobre prospecção, trabalhando como que seria um processo adequado sobre isso, como que funciona a venda consultiva dentro da FIT, o que a gente já passou, quais são as dores, o que a gente não venceu, o que a gente venceu, como a gente venceu, o que a gente desistiu, qual o processo que a gente está nesse momento atual, como que você pode implementar isso na sua empresa, no seu dia a dia, no seu jogo. Então a gente vai trabalhar com pessoas que já vivenciaram isso, como que a gente implanta isso no nosso cliente, vai ser muito louco. E a gente vai trabalhar uma coisa que a gente vende geralmente na consultoria. Então eu, quando entrego, implanto para o meu cliente uma área de vendas, uma área dele, para ele, a gente faz roleplay, a gente faz playbook de vendas, a gente faz simulação, o cliente oculto vai fazer um monte de processo. Quando eu vou para o meu cliente fazendo aquelas etapas, eu tenho uma coisa que eu coloco para ele. Eu não posso falar para ele que ele tem que ter uma prospecção A, B ou C, com farmer, com hunter, com closer. Como que é? Depende, cada negócio depende. Eu já tive todos os tipos aqui dentro. Hoje eu tenho um formato que me atende. Com o meu cliente, às vezes ele é pequeno, às vezes por exemplo, eu tenho clientes nossos da escola de negócio, não da consultoria, que são dentistas autônomos. Eles vendem, eles participam do network e eles atendem. Isso depende deles, cara. Como que eles prospectam? Trazendo a relação, a indicação de um para o outro. Como eu coloco solução, como eu melhoro para essa pessoa? Às vezes para ela não faz sentido ainda hoje ter uma pessoa 100% ligando um comercial ativo. Às vezes não faz. Então depende, cada cidade depende. Mas aí no treinamento a gente vai trazer uma solução para esse pessoal, uma solução para empresa pequena, para empresa média, para empresa grande, como potencializar as vendas com uma solução que é nossa, que ela está baseada em A. Então a gente vai trazer isso aí para as pessoas terem a oportunidade de ver, Estamos fazendo um toque aqui para ver se vocês conseguem interagir com ela aqui dentro do movimento. Então, dentro do que a gente vai fazer, a gente de conteúdo, de relacionamento, de prática, de como a gente faz, de ter acesso às pessoas que vivem isso. Vai ter um ecossistema de pessoas incríveis aqui dentro, que são os donos, são a parte comercial de várias empresas. Então vai ter uma galera legal. E aí, além disso, vamos trazer uma ferramenta prática ali, assim, que pode ser implementada nas empresas. Vai ser muito bom mesmo. O Vanderlei já quer você saber mais sobre a CI. Vanderlei é um gigante das vendas. Vanderlei Areias é o dono da contabilidade Leimar, uma excelente contabilidade de Guarulhos. Bacana. E assim, o legal que você falou que assim, tudo o curso é baseado em vivência. Né? Tudo baseado em vivência. Eles vendem na imersão, é baseado em vivência, treinamento, experiência e execução. Dar fit para depois passar o conhecimento, né? Perfeito. Ô Luan, nós éramos pequenos também durante muito tempo, cara. Hoje, para ter 85 pessoas trabalhando conosco, a gente precisa alimentar uma capacidade de venda diária. Então a gente mede hoje venda semanal. Toda semana a gente apresenta o resultado de venda. Qual que é a meta da semana de venda? Quanto a gente conseguiu? Toda semana. Nós temos, você vê aqui no escritório aqui assim, toda semana a gente apresenta, coloca na lousa e todo mundo ali passando e vamos para cima. Ontem a gente soltou um vídeo, não sei se soltou um vídeo, acho que foi ontem soltou um vídeo no Store lá, de bater uma venda aqui maravilhosa. Mês passado foi 400% de venda na escola de negócio. Então assim, eu preciso, de novo, vender. Por quê? Porque são 80 pessoas trabalhando. Se não tiver venda, as pessoas não têm trabalho. Não tem. Sim. E eu preciso fazer o quê? Novas vendas. Eu preciso novas o quê? Vendas novas. Para quem? Meu cliente atual, que você falou, uma venda com um CAC menor,
para o meu cliente que está adormecido, que já foi solucionador dele, que ele tinha principal projeto, já atendeu, preciso fazer uma venda para esse cara novo, que eu estou vendendo muito agora, reforma tributária. Por qual motivo? Porque é uma necessidade, os clientes precisam, vão ter dificuldades, não sabem o que fazer. Então a gente está fazendo isso muito o quê? Trabalhando explicitamente no que o meu cliente precisa. Nessa linha. Não, bacana. Então, inclusive amanhã de manhã, a Tuane vai falar também na reunião do Guarulhos Network, né? Sobre Vai. mapa de vendas também, ela que é a coordenadora da Fit Gestão, né? Ela também já vai passar também bastante coisa lá pra gente. Quem quiser saber participar do grupo aí já é uma reunião mais fechada no Meet, que ela vai trazer uma apresentação bem forte pra gente, eu imagino. Conhecendo vocês, eu imagino que vai ser daquelas, né? Vai ser boa. Você vai ver a Tuane, ela vai pegar fogo com vocês, ela vai direto. E aí pode consumir, pode perguntar, questionar como que você faz, o que você faz, o que dá certo, o que dá errado. Aqui, a gente tem todos os meses, a gente tem os DNAs que a gente está vivenciando trimestralmente. Nesse trimestre agora, tem o planejamento e monitoramento sistemático. Cara, como é doído fazer isso. Dar uma atividade, delegar, acompanhar, visualizar se está sendo feito, cobrar e treinar a pessoa para executar. A Tuane está fazendo isso de maneira excelente. Então, ela tem um time de vendas, ela gerencia, né? O time comercial, o time de parceiros e o time de marketing. Cara, atuando no detalhe, atividade, como eu falei, assim, monitoramento hora a hora, não monitoramento de micro detalhe, nada disso. Saber, fez, não fez, como tá? O que falta para o final do dia? Vai conseguir bater a meta ou não vai? O que falta para conseguir bater a meta? O que você não fez? O que você deveria ter feito? Como que eu ajudo? Vamos recalibrar. Tá devendo uma para amanhã, tá sobrando uma para amanhã, você pode ter tempo livre, vamos estudar. Cara, o tempo inteiro, a agenda, e ela tá pegando firme. Vai ser legal amanhã com ela. Não, e você falou de micro detalhes, né? Eu lembro que na reunião do Guarulhos Network que foi com a Thay, ela sugeriu um livro pra gente, né? De como ser chefe, que eu aprendi muito que é a diferença ali do gerenciamento e do microgerenciamento em ter essas tarefas e tudo mais para você Ó, ter aquela visão e você medir de fato o resultado, né? no trimestre passado, a gente leu aqui na FIT o livro Não Tenha Medo de Ser Chefe. Só a liderança leu esse livro. Esse Pessoal, mesmo. não tenha medo de ser chefe. Esse livro é maravilhoso. É um livro didático para você aplicar no seu dia a dia. Eu quero aplicar na área de vendas, aplica. Eu quero aplicar na área de projetos, aplica. Eu quero aplicar, cara, não importa onde. Ele é muito prático. Tem um líder que não está conseguindo desenvolver e desempenhar o papel. Já fez treinamento, mas não consegue. Esse livro é um manual simples, cara, didático, comestível e aplicável. A gente vivenciou ele. Muito bom. Muito bom. Não, é muito bom mesmo, é muito bom mesmo. Achei sensacional. Estou Cara, com um livro aqui, ó. Um dos livros que eu estou lendo agora, que é esse aqui, né? Dobre seus lucros. Interessante também, assim. Eu falo assim, mês trimestre, a empresa está com 2 livros de leitura, eu estou lendo mais 2. Esse daqui, eu estou lendo também um chamado Discipulado. Cara, são livros maravilhosos. não, bacana. Então, Ícaro, quem quiser saber da imersão, o que tem que fazer? Vamos lá. @fitgestão, lá no link da bio, lá no Fitgestão, ou acho que é no link da bio da minha também, icaro.queiroz, tem o link de inscrição. Lá tem o link de inscrição, para poder fazer presencial, vai ter uns 100 pessoas dia 29 e dia 30, um treinamento muito bom, relacionamento. Vai ser aqui em Guarulhos, vai ser perto do Bosque Mágico, aqui na região, tá? Para quem não tá, vai ser bem no centro, vamos falar assim, bem no centro de Guarulhos. Então, vai ter 100 pessoas, vai ser um treinamento prático, vai ter um network de muita qualidade, vai ser muito bacana, pessoas que querem aplicar no seu dia a dia, então vai ser muito bacana a troca que vai existir. Ah, não consigo ir, tem como fazer online. Ah, eu quero fazer depois, tem como fazer online, você assiste no momento futuro. Então, assim, é só vir, vai ser muito bom. E, de novo, além do treinamento, além do network, além do material, da apostila, do conteúdo, da troca, da vivência, a gente vai trazer uma ferramenta lá assim que a gente entrega geralmente só na consultoria. A gente vai trazer isso no treinamento também, vai abrir para o pessoal para poder, quem tiver interesse, vai ser muito bacana, mano, muito bacana mesmo. Muito bom. Não, pô, eu não estou me esforçando porque eu não quero perder, não. Ah, e mais um lugar, tá? E quem também quiser, pode entrar no Guarulhos Network lá no grupo, pode falar com o Luan, diretamente com o Luan também. Ele é um finder nosso aqui, é um parceiraço. Vier pelo Luan também vai ser muito bem quisto.
Quem falar comigo ganha uma surpresinha, ganha um Aí, presente. ó. Vai com o Quem Luan, falar então. comigo ganha um presente. Mas eu não vou falar aqui não, vai ter que me chamar para saber. Legal. Vamos falar assim. Ícaro, cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aí por explicar. Eu já fiz, inclusive tá aqui, cadê? Eu tenho que comprovar, né? Tá aqui em algum lugar, tá aqui atrás. A minha pochilinha, deixa eu até pegar aqui, ó. Só para comprovar que eu faço parte, eu já Você é aluno, fiz. filho. Eu sou aluno, então eu não estou falando aqui, não estou inventando história. Eu sei que é muito bom. Então, cara, para quem quer evoluir, aprender, para todo mundo, eu indico as imersões da FIT, porque eu acho que é de fato um conteúdo muito bom, muito forte para você de fato fazer. Não conteúdo, você aprende, mas para você fazer, para você executar, para você se movimentar. É por isso que eu gosto muito do conteúdo da FIT, cara. Então, meu, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua noite. Deixa seus contatos aí, contatos da FIT. De novo, gente, dia 29 e 30 de agosto. Quem Dia falar comigo 29. sobre a emissão do mapa das vendas vai ganhar um presente. Vamos lá, você quer saber como produzir, como gerar resultado, como acompanhar, cara, quer formar uma pessoa, formar você mesmo, formar seu time, cara, vem pra cá. Dia 29 e 30, o Mapa das Vendas em Guarulhos, presencial e online, ao vivo ou para assistir depois, fica à vontade, mas vai ser riquíssimo, network de qualidade, link da bio da Fitnessão, link da bio meu, link da bio aqui no Instagram, pode falar com o Guarulhos Network, com o Luan também, que ele consegue liberar para você aqui o acesso, venha, vai ser maravilhoso. É isso aí, gente. Obrigadão, Ícaro. Cara, boa noite para você, bom descanso. É, amanhã tem mais, vamos partir para cima. E para todo empreendedor tem que vender, cara. Tem que vender. Você é um vendedor. Se quiser Valeu, deixar Luanzinho, uma obrigado pelo mensagem de convite, tá? encerramento, se você quiser deixar uma mensagem de encerramento aí, fica à vontade. Cara, obrigado pelo convite, agradeço o pessoal. E aí o Luan falou assim, o difícil é agir. Pessoal, toma uma decisão e vai. Toma uma decisão, não espera a condição e vai. Bora, caminhar junto. É isso aí. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Boa noite, hein? Então, tchau, Luanzinho. Abraço, mestre. Valeu, galera. Tchau, tchau.